Estamos passando por momentos nunca vividos antes e certamente muitos de nós estão perguntando como passar, o que fazer durante uma crise dessas. Baseado em uma mensagem do pastor Rick Warren, da terça-feira passada, que ele intitula Caminhando Sem Medo através do Vale dos Vírus, eu gostaria de tecer alguns comentários que certamente vão contribuir com a nossa vida espiritual, com o nosso crescimento, com o nosso fortalecimento espiritual. Nós estamos vivendo dias em que o mundo está sendo inundado de notícias ruins. Outro dia falamos aqui que nós não nos atemorizamos de más notícias, mas às vezes elas se multiplicam tanto que deixam-nos um tanto quanto preocupados. Você sai de casa, vai a um shopping, passa na frente de uma escola, na frente de hoje eu fui a um restaurante comprar comida e as coisas estão fechadas e nós ficamos pensando aonde vamos parar, qual é o final disso tudo, quais serão os resultados finais da economia do país, na saúde do país, enfim, há um sentimento generalizado de pânicos, cuidados são sugeridos aqui e acolá, para com a população, particularmente para com os idosos, enfim, as preocupações existem e a palavra de Deus é especializada em acalmar essas preocupações, em reduzir a ansiedade, em aliviar-nos do medo. A gente vê filas em que as pessoas agora mantêm distância, vemos pessoas conversando e elas mantêm 1,5 m, 2 metros de distância, vemos uma procura exagerada, sem sentido, de máscaras cirúrgicas, pessoas que não precisariam estar usando, estão comprando. Hoje eu recebi um pedido de um médico que, segundo o que dizia o pedido, faz visita exatamente a pessoas idosas e ele está dizendo, olha, quem tiver máscaras, por favor, me forneça, porque ele não estava encontrando para fazer essas visitas, certamente os hospitais as têm, mas enfim, vemos briga de compra de álcool no supermercado, onde a gente poderia imaginar alguma coisa desse tipo, né? Pessoas se automedicando, comprando remédios, porque alguém disse que um determinado remédio ajudaria na cura, no tratamento de uma suposta, uma possível virose adquirida. Pessoas estão indo aos supermercados com medo, será que vai acabar? Porque já em tal país vimos cenas, enfim, a Bíblia tem muito a nos falar nesse tempo. Eu gostaria de começar falando sobre o Salmo 23, em que o Senhor, a palavra diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ela segue dizendo, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Tudo aquilo que ele está fazendo, mostrando um deslocamento, um movimento, algo que está acontecendo, algo dinâmico e não estático. E o versículo 4, nós precisamos entender que também é algo dinâmico. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então o versículo diz, ainda que eu ande, este vale, meus amados, que pode ser muito bem comparado com o que nós estamos passando, não é um vale onde nós vamos acabar, é um vale de passagem, é um vale pelo qual nós estamos passando. Se olharmos as estatísticas, na verdade, esta virose tem atingido, na verdade, 0,2% das pessoas que a adquirem, enfim, não é uma mortalidade exagerada, mas criou-se uma situação de pânico por causa das notícias, por causa do que se ouve aqui e acolá, enfim, não é um vale aonde nós vamos acabar, mas é um vale que nós vamos atravessar. O que nós precisamos é dar ouvidos ao que está sendo dito aí, porque a intenção das autoridades e do pessoal da saúde é conter o avanço do vírus, é reduzir os efeitos, é prevenir contra aqueles que possam adquirir a doença, é prevenir contra a chegada do vírus, enfim. Todos esses conselhos são dados e a gente vê principalmente conselhos no sentido de isolamento, de limpeza
limpeza das mãos, de higiene das mãos, coisas que nós deveríamos sempre ter um determinado cuidado. É tudo muito bom, mas a pergunta é, será que nós precisamos ficar somente à mercê dessas sugestões, somente à mercê do que é dito, do que pode acontecer na saúde, no físico? Será que precisamos nos preocupar com os pais, com os filhos, com a economia? O que é que vai acontecer? Porque nós estamos vivendo uma transformação do mundo. Ninguém pode dizer, ninguém pode imaginar o que é que vai acontecer com este mundo quando nós sairmos dessa crise, porque, como diz o Salmo, nós estamos passando por um vale, e diz da sombra da morte, alguns até chegam à própria morte quando passam por este vale, mas enfim, nós estamos passando, e os comentários são no sentido de que não é o final de tudo, a passagem por este vale, e sim uma passagem. E precisamos lembrar que a igreja também está passando por transformação, mas o cuidado pelas famílias, pela própria igreja, continuam, e você tem que entender que a igreja continua amparando você, que você precisa da igreja, e todos nós precisamos da igreja. Agora, a palavra de Deus é especialista em aperfeiçoar a nossa confiança, e nesse momento nos ajudar a trocar aquilo que poderia ser chamado de medo dos fatos por confiança, aliás, medo das notícias por confiança nos fatos. Seria a troca do medo pela fé que a palavra de Deus nos traz. Como podemos fazer isso? A palavra de Deus diz, nas palavras usadas por Paulo ao escrever aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 7, ele diz: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Paulo diz muito bem, olha, temos sofrimento. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Pedro diz que nós devemos ter por motivo de alegria passarmos por várias provações. E Paulo diz assim, olha, se por um lado há sofrimentos dos quais nós participamos, também há notícias de consolo. A palavra de Deus nos consola. Deus está neste momento querendo trazer segurança a você. A sua palavra pode trazer estabilidade, a sua confiança pode ser fortalecida, graças a Deus. A verdade é que os fatos dos quais nós nos baseamos não são as notícias que nós ouvimos, e sim a verdade da palavra de Deus. Em qualquer tipo de crise, a palavra de Deus nos dá esperança. Agora, você já sabe dessas coisas, você tem conhecimento da palavra de Deus, você tem ouvido a palavra, você a conhece, mas talvez precise que alguém lembre você do que a palavra diz, do que ela lembra nesse momento, principalmente antes de tomar as suas decisões. Você precisa considerar os fatos, e como a palavra de Deus diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Portanto, a palavra é um fato mais aceitável do que o que nós estamos vendo, e muito mais do que aquilo que nós estamos ouvindo. Então, em primeiro lugar, o que eu gostaria que você considerasse é lembrar-se que nem tudo que você ouve é verdade. Muitas coisas são ditas por aí, muitas novidades são espalhadas, mas muitas coisas têm outras intenções por trás. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 14, versículo 15, diz: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. A palavra de Deus diz que você, que conhece a Deus, não fica tomando decisões por aquilo que você ouve, a primeira palavra que você ouve, mas sim você pondera, você projeta a sua vida para frente, você olha em frente à medida que vai tomando decisões. Infelizmente, muitas das mensagens que são passadas têm intenções de vantagens políticas, têm teorias não comprovadas, há muitas reclamações, há muitos interesses financeiros por trás, há pessoas falsificando produtos por aí. Enfim, nós precisamos tomar decisões baseadas em fatos, em verdades, e a palavra de Deus mesmo diz que a tua palavra é
a verdade. Glória a Deus por isso. Enfim, vamos trocar o medo pelo conhecimento, e a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, a verdade do Senhor, é a base para as nossas decisões. Troque então os fakes, as estatísticas, pelos fatos que a palavra de Deus apresenta a você. Outro versículo também no livro de Provérbios, que você pode acompanhar, está em Provérbios capítulo 18, versículo 13, que diz: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. É vergonhoso dar resposta antes de ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, obter os fatos, considerar o que você está ouvindo ao seu redor e, principalmente, ouvir o que a palavra de Deus tem para você. No mesmo capítulo 18, versículo 2 diz: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Muitos dos fake news que são passados, recebidos e infelizmente repassados, se baseiam na intenção das pessoas de ganhar popularidade na mídia, de fazer com que o seu nome seja conhecido, com que ele seja o primeiro a ter promulgado aquela inverdade, porque são poucas as verdades incluídas na maioria desses fake news. São poucas as verdades, enfim, muitas inverdades, mas há outras intenções que certamente incluem crescer nas mídias sociais. Pessoas têm sido entrevistadas e você tem visto repórteres mais astutos pegando-os em situações em que eles caem nas próprias afirmações que fazem, porque não estavam considerando seriamente aquilo que estavam falando. A prática era uma diferente daquilo que era a fala da pessoa. Ainda no livro de Provérbios, capítulo 14, o versículo 8 diz assim: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia ou a loucura dos insensatos é enganadora. Você precisa conhecer o seu caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecer o caminho é necessário. Conheça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus para conhecer da melhor forma possível a sua palavra e para poder ponderar e tomar as suas decisões baseadas única e exclusivamente na palavra de Deus. Então, olhe para frente, e atentar para os loucos é coisa do insensato. Tem gente que nesta hora se enche de loucuras e a gente descobre isso na fala. Gente que só quer criar tumulto, gente que só quer criar preocupação, agitação, e gente que está querendo até ficar famosa às custas dessas coisas. Provérbios capítulo 23, versículo 23 diz: compra a verdade e não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. O texto aqui diz o seguinte: adquira, gaste-se para obter a verdade e não a solte por nada. Retenha aquilo que é bom, aquilo que você tem ouvido da palavra de Deus, obtenha os fatos a qualquer preço e retenha-os junto da sua vida, no seu coração, como diz o salmista: guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Enfim, meus amados, nós somos o povo da fé, nós somos o povo que se baseia em fatos e não em falatórios, e não em notícias, e não em disque-disque. Enfim, você tem base para pautar as suas decisões e a sua movimentação, enfim, a sua vida. Você tem afirmações da palavra de Deus que são mais seguras do que o que você está ouvindo. Em segundo lugar, nós precisamos entender que, conforme as próprias orientações médicas nos dizem, nem todos estão em igual risco. É bem verdade que crianças não estão debaixo de risco. Na verdade, esta virose ataca os maiores de 60, eu estou no grupo aí, mas aqueles que realmente pagaram com a própria vida, na grande maioria, é porque tinham um outro mal, uma outra fraqueza no seu próprio físico. Nem foram divulgadas, na verdade, as causas mortes das pessoas que morreram. Simplesmente a notícia dada:
morreu do vírus, quando na verdade, provavelmente a pessoa não morreu do vírus, e sim de uma outra deficiência que ela tinha, e a situação foi agravada pela dificuldade de respirar. Enfim, precisamos entender que nem todos estão correndo o mesmo risco. Nós, como igreja, queremos ajudar, podemos ajudar você. Se você está numa situação complicada, difícil, precisa de ajuda, faça contato conosco, particularmente os irmãos da igreja aqui, têm o seu grupo de comunhão, têm contato com esses irmãos, alguns já têm oferecido ajuda. Nós nos amamos uns aos outros e estamos tendo os cuidados necessários. Agora, as próprias notícias falam do novo coronavírus, ou seja, nós não conhecemos, não sabemos ainda como é que vai andar a coisa, como é que vai reagir, não há uma vacina para este vírus, então vamos ser cuidadosos sim, porém não, meus amados, nunca medrosos. Nunca medrosos. A palavra de Deus diz na carta de João que o perfeito amor lança fora o medo, que assim seja na sua vida também. Em terceiro lugar, lembre-se que vai passar. Isso tudo vai passar, isso não veio para ficar, vamos passar por isso e vamos passar juntos. Faça sim o necessário, mas veja só o que Pedro escreve na primeira carta, capítulo 4, versículo 12, diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Jesus não sofreu por outro motivo a não ser por causa do pecado. E o pecado não era dele. Ele pagou o preço pelos pecados da raça humana, pelo seu, pelo meu, pelo de todos que já viveram, que estão vivendo e que ainda vão viver. E Pedro diz, olha, não estranhem quando vocês passarem por coisas semelhantes, um tipo de um fogo ardente que surge no meio de vós, porque ele diz, a intenção é provar-vos. Nós, você e eu, estamos sendo provados nesse momento na nossa fé. Nós estamos sendo provados agora por quê? Por causa do pecado, não necessariamente o nosso pecado, mas o pecado da raça humana. Eu poderia dizer, como o pastor Rick afirmou na sua mensagem, concordando com ele, que nada mais é perfeito, por causa exatamente da entrada do pecado. Nada é como ele intentou fazer lá no princípio, porque entrou o pecado. A raça humana, o ser humano, não ouve a palavra de Deus, não se importa com a palavra de Deus, não age de acordo com a palavra de Deus. Os homens são orgulhosos, são mentirosos, são autossuficientes, são egoístas, e a Bíblia diz que nos últimos tempos essas características se multiplicariam no meio, sobre a face da terra, no nosso meio. Enfim, os homens são assim. Agora, uma palavra particular para a igreja: está na hora de nós revermos a nossa vida. Se podemos olhar para o mundo e ver que o mundo está longe de Deus, não está interessado nas coisas de Deus, nós pelo menos deveríamos demonstrar em todo o tempo a nossa prioridade em ouvir e praticar a palavra de Deus. Agora, Pedro diz, não estranhem o fogo ardente. Veja só o que diz a palavra lá em Isaías, capítulo 24, versículo 5. Diz, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. De muito é conhecido que o problema da raça humana é o pecado. Não é o coronavírus, não são as crises, não são os problemas, não são as loucuras que são feitas por aí, é o pecado. A terra sofre pelos pecados do seu povo. A terra, nós nos sentimos em situação de abandono, de confusão, de descaso.
Vemos um pânico generalizado sendo criado no meio da sociedade, no ambiente onde nós estamos. Até a terra é afetada por tudo o que o homem já fez, tudo está afetado. Paulo diz que a terra geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Jesus, quando ensinou a sua oração, o Pai Nosso, ele diz assim: Pai Nosso, etc, etc, seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Querendo dizer o seguinte: céu e terra são diferentes. Nós estamos na terra, as coisas no céu são de um jeito e deveriam ser aqui na terra do mesmo jeito. Cabe a nós, você e eu, você que é crente, cristão, crente no Senhor Jesus, que já entregou a sua vida nas mãos dele, cabe a nós vivermos e nos esforçarmos, porque assim seja, vivemos os padrões de Deus na nossa vida, para que possamos saber que, se por um lado a terra está contaminada e sofrendo por causa da transgressão da lei, também por causa de um grupo que ama Deus e que está servindo ao Senhor, ela está sendo abençoada em todo o lugar. Veja só o que diz ainda Paulo na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 17, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, nem nas que se não, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo concorda com o Salmo 23, dizendo: olha, nós estamos passando por este vale de sombra de morte, e isto é leve, é momentâneo, é uma tribulação, mas o resultado na sua vida, na minha vida, na vida da igreja do Senhor, é produzir um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação, porque a nossa tendência nesse momento é nos compararmos, é ver quem está sofrendo, quem não está. Hoje mesmo ouvi uma mensagem que a pessoa dizia: veja os países que estão sendo mais influenciados, como se, enfim, querendo colocar uma dosagem de transgressões ali, enfim. Nós, você e eu, passamos sim por leve e momentânea tribulação, vai passar. Como devemos passar? Não prestando atenção nas coisas que são visíveis, mas naquelas que são eternas. Foque no invisível, foque naquilo que é eterno, foque naquilo que não muda, e esse é o quarto ponto: foque naquilo que nunca muda, e não no que está mudando. A terra está mudando. Estamos em constante transformação, a sociedade muda, a tecnologia muda, a ciência muda, os valores, infelizmente, do ser humano mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A própria Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Então foque naquilo que nunca muda. Por exemplo, gostaria de citar algumas coisas que não mudam, mas antes, lembre-se, tantas catástrofes já aconteceram sobre esse planeta, de pestes, de ataques, de questões atmosféricas imprevistas, imprevisíveis. Tantas coisas já aconteceram, tantos filmes apocalípticos são feitos, e o que fica evidente é a preocupação que as pessoas devem ter. Deixa eu perguntar para você: o que a preocupação vai trazer? O Senhor Jesus disse assim: olha, quem é o que você está passando? Segundo, Deus se interessa pelo que Ele está passando. Ele tem todo o interesse naquilo que você passa. Terceiro, Ele tem poder para mudar aquilo que você está passando. Não há dúvida de que Deus é poderoso para fazer tudo o que a sua palavra promete, e infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então Ele vê, Ele se interessa e Ele tem poder. Em quarto lugar, Deus sempre age com a sua bondade por você e por mim. Ele nunca age de outra forma. Em quinto lugar, os planos de Deus, aqueles que não podem ser frustrados, os planos de Deus sempre são melhores que os seus e que os meus, muito melhores.
tenha por certo isso, Deus tem os seus planos para você e para mim. Sexto lugar, sexta verdade imutável, coisa que nunca muda: Deus nunca deixará de amar você. A Bíblia diz: com amor eterno eu te amei. É assim o amor de Deus. Ele não está longe, Ele não está isento dessas coisas, Ele não se afastou deixando para ver o que é que o ser humano vai fazer. Deus nunca deixou de amar a você e nunca deixará. Em sétimo lugar, eu não vou perder a minha salvação por causa disso tudo. Basta eu continuar confiando no Senhor Jesus. Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia, até o dia final. Confia nele. A palavra de Deus diz no Salmo 37, confia no Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus nunca se afastam da sua vida. Voltando à sequência de pontos aqui, o quinto ponto: lembre, aquilo que nós passamos, Deus passa conosco. Vou repetir: aquilo que você passa, aquilo que você está passando, o Senhor está passando com você. Cada estágio, cada momento, cada fase desta crise, cada crise que você passa, Ele está com você. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Não disse só nos dias bons e nos maus eu me afasto. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Enfim, se você está junto de alguém aí na casa, pode dizer para ele ou para ela: você nunca estará sozinho. Você não está sozinho agora. O Senhor está contigo. E se você está só assistindo, eu estou dizendo para você o que a palavra diz: você não está só. Deus não é só um sentimento, Deus não é só uma impressão, Deus não é só uma coisa que os homens inventaram para acalmarem a sua consciência, para trazerem alguma paz em algum momento. Deus é real, Ele está presente, Ele está sempre com você, Ele está passando por isso com você. Quer ver uma afirmação bíblica sobre isso? Isaías 43, versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Agora preste atenção, porque eu sou o Senhor teu Deus. Se Ele é o teu Deus, Ele não te deixa passar por isso tudo. E se for pela água, você não afunda. Se for pelos rios, da mesma forma. Se for pelo fogo, você não se queima. O Senhor está presente. Creia, meu amigo. O sangue de Jesus está nos passados. O sangue do Cordeiro está passado nos umbrais da porta. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Então, querido, sugestão: menos internet e mais Deus na sua vida. Menos internet e mais palavra de Deus. Menos fake news e mais fatos da palavra de Deus. Substitua essas coisas, porque elas podem trazer para você, a palavra de Deus pode trazer confiança, estabilidade. Ela pode trocar este pânico por oração. Ela pode e deve trocar a sua preocupação por louvor. Louve a Deus. Ela pode e deve trocar a sua ansiedade por adoração ao seu Deus. Amém? Finalmente, lembre que isso não é o fim da história. Isso não é o fim de tudo. Lembre-se, isso vai passar. Não é o final da jornada. O seu final já está definido. O final da estrada é um encontro com o Senhor. Paulo, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 8, diz: em tudo somos atribulados. Você está sendo atribulado, porém não angustiados. Deus não deixa chegar à beira da angústia. Ficamos perplexos, porém não desanimados. O Senhor não quer
que você desanime em momento algum, muito menos agora, nesse ponto que você está. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Em tempos de problema, em tempos de luta, nós podemos confiar no Senhor e manter a nossa estabilidade simplesmente porque sabemos, simplesmente porque conhecemos. E eu quero dizer para você, meu amado, que no final você é vencedor. A palavra diz: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O final de tudo é a sua vitória. O final de tudo é o seu encontro com o Senhor que vai voltar. Todo olho há de ver. O final é a vitória. Um dia tudo isso vai acabar, ainda que para alguém próximo de você possa acabar aqui nestes dias. Isso aqui não é o final. O final é o encontro que você tem marcado com o Senhor, para partir para aquele lugar que Ele tem preparado. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu tiver preparado esse lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Para fechar esta palavra de ânimo, de estímulo para a igreja, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, diz que um dia Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós estamos nas primeiras coisas, mas não nas últimas. As últimas dizem respeito à nossa estada com o Senhor, depois do nosso encontro no final. Eu gostaria de convidar você que está ouvindo esta mensagem, que esteve até aqui, ou você talvez que venha a ouvi-la depois de pararmos a transmissão, a colocar a sua vida com confiança nas mãos de Deus, a declarar Jesus como Senhor da sua vida, porque a própria Bíblia diz que quem confessa com a sua boca Jesus como Senhor e no seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Faça isso, faça uma oração de entrega e saiba, o seu nome será escrito no livro da vida, o livro que contém o nome de todos aqueles que um dia entregaram a sua vida nas mãos do Senhor e que agora procuram viver nessa confiança, sabendo que isso é uma passagem, que nós temos um encontro marcado com o Senhor, para chegarmos e entrarmos num lugar onde não haverá mais lágrima, não haverá mais luto, não haverá mais morte, não haverá mais pranto e não haverá mais dor. Ore comigo. Amado Pai Celestial, é com alegria que nós estamos neste momento demonstrando a nossa gratidão. Obrigado pelo peso que o Senhor já levou. Obrigado pela transformação que o Senhor já operou. Obrigado porque um dia alguém nos falou de Jesus, alguém nos falou de uma salvação, alguém nos apresentou o caminho da verdade. Que hoje, Senhor, neste canal de transmissão, a Tua verdade pregada, apregoada, proclamada aqui, chegue a muitos corações, que muita gente tenha um encontro contigo, que nós possamos ouvir os resultados disso ao longo dos dias que vamos ver, que ao redor de todos os cantos dessa cidade, porque não do país e do mundo, possamos ouvir que a Tua palavra tem chegado e que pessoas têm colocado a sua vida, a sua confiança nas Tuas mãos, para que as suas lágrimas sejam enxugadas, para que possam saber que a morte não tem efeito mais sobre elas, para que possam saber que o luto não mais vai ser pranteado, que a dor vai sumir, porque as primeiras coisas vão passar. Obrigado, Senhor. Aumenta-nos a esperança, aumenta-nos a fé, faz-nos sermos portadores destas boas novas e não de notícias ruins, de notícias boas, de notícias que trazem fé, de notícias que mudam o coração e o futuro do ser humano. Recebe a nossa gratidão em o nome precioso, grandioso do amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nosso convite
é que você esteja sempre conosco nas nossas transmissões. Por enquanto, já temos em 2 horários. Domingos de manhã, às 9h30, temos um estudo bíblico especialmente preparado para ser transmitido ao vivo pela internet. Esteja conosco, fale para outros, dê lá um like na programação, diga que você gostou, repasse para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. Enfim, primeiro horário, às 9h30, domingo de manhã. E o segundo, que é o das 19 horas, estaremos aqui todos os domingos. Como eu disse, tudo mudou. Então, mesmo que possamos voltar a nos reunir aqui nesse templo que Deus nos deu, com certeza continuaremos transmitindo os nossos cultos também. Em breve vamos anunciar outras transmissões, outros encontros, outros contatos com você. Fique conosco nesses horários. Demonstre a sua fé e a sua confiança em Deus e substitua o medo pela verdade, pelos fatos, pela fé baseada na palavra de Deus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do seu Santo Espírito estejam sobre você, sobre toda a casa, todo lar, aonde repousa a presença do Senhor Jesus. Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro, no nome de Jesus. Olá, 19h59, eu estou ficando bom nesse negócio de horário. Eu li essa palavra do Rick Warren, que coisa impressionante, né?